Olá pessoal, tudo bem? Cedrico falando. Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas referente à parte de agendamento no Canri. Quando, na época da pandemia, alguns professores não, né, na verdade não eram alguns professores, as academias elas só podiam trabalhar com a determinada quantidade de alunos por turma, né? Não me lembro na época, acho que era 30 ou 40% da capacidade total de alunos. Então, naquela época, nós criamos um esquema de agendamento. Na verdade, o Canri estava bem no comecinho e nós decidimos trabalhar com essa questão do agendamento para atender essa demanda. Então, o agendamento ele existe aqui no mobile. O que que é o agendamento? Você define os seus horários, uma quantidade máxima de alunos e o tempo que aquele aluno pode fazer o agendamento. Tá bom? É simplesmente isso. Uma outra opção que a gente tem no horário é que quando o professor quer trabalhar exclusivamente com agendamento, esse horário ele não fica disponível no check-in e nem no totem, né? Porque o aluno ele não vai conseguir fazer o check-in naquela aula se o agendamento for o modelo de trabalho definido do professor, tá bom? Eu vou passar aqui para o módulo web para a gente falar dos horários. Nós temos dois horários aqui hoje na sexta-feira. Então, aqui, horários, sexta-feira, eu tenho esses dois horários. O iniciante às 17 e o iniciante às 18 horas. Vou configurar esse horário aqui para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Então, esse aqui ainda está exibindo no totem e no check-in. Se eu não quiser que esse horário ele fique disponível no totem e no check-in, ele vai ser tratado apenas como agendamento, basta que eu desmarque o flag. Tá? A partir desse momento, ele não aparece mais no check-in para o aluno. Tá? Exibir no totem check-in, não. E esse aqui sim. Em relação às configurações desse agendamento, esse limite para check-in em minutos, ele passa agora a ser o limite para que o aluno consiga fazer o agendamento nessa aula. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aula que começa às 17 horas com limite para check-in, que seria o limite agora para agendamento, de 40 minutos. Ou seja, eu só consigo fazer esse agendamento desde que o parâmetro ocultar agendamento pelo limite check-in esteja marcado, tá? Até às 16h20. Ou seja, às 16h21 eu já não consigo mais fazer o agendamento para esse horário, tá? Eu vou trazer aqui de volta o mobile para a gente poder ver, tá? Aqui, ó, só fica disponível para mim, apesar de ainda estar aqui no horário de 17 horas, não iniciou a aula, né? São agora aqui para mim 16h27, né? 4h27. Esse horário já não está mais disponível porque o meu limite de agendamento era de 40 minutos antes do início dessa aula. Então eu vou mudar isso aqui agora para 30 minutos e vou salvar. Então, até às 16h30 eu vou conseguir fazer agendamento nesse horário. Então, quando eu clico aqui, ele já aparece para mim, né? Aparece para o aluno, na verdade, né? Eu vou voltar aqui para que vocês entendam como que eu cheguei lá. Isso daqui é a parte do aluno, né? Tá sem a fotografia. Então, eu venho aqui em agendamento. Ele já está disponível aqui para que eu possa fazer o agendamento e não estará mais para que eu possa fazer o check-in. Então, para que não exista a possibilidade do aluno, eu não estava agendado, e vou marcar o meu check-in. Não, ele não pode, ele não consegue fazer isso por aqui e nem pelo totem, tá bom? O aluno lá no agendamento, ele já vê aquele horário disponível para ele e ele pode vir aqui e agendar a aula dele. Então, ele já está agendado. O professor vai ver esse agendamento lá para ele na hora que for habilitar né, as frequências. Nós vamos passar para lá agora. E eu volto já mostrando a tela do professor, tá bom?
Bom, eu saí do aplicativo, né, como aluno e voltei como professor. Eu quero mostrar de novo aqui aquela opção das contas cadastradas. Então, eu tenho aqui cadastrado já como aluno e tenho também como professor. Então, basta que eu dê agora um clique, eu consigo alternar entre essas contas de uma maneira mais fácil. Para que isso foi pensado? Eu tenho um pai que ele treina comigo e ele tem também duas crianças, então ele pode cadastrar essas três contas, ele navegar entre elas de maneira mais fácil. Eu tenho um aluno comigo que, além de meu aluno, ele também é meu instrutor aqui no Horário Kids. Então ele cria as duas contas dele no aplicativo, salva ali na gestão de contas e ele navega entre essas contas de uma maneira mais descomplicada. É um clique apenas. Tudo bem? Bom, agora nós vamos lá na agenda. O professor vai pegar aqui, vai é, lá no aplicativo dele, e dentro dos módulos avançados ele tem a agenda. Então, a minha agenda de hoje, das 17 até as 18 horas, eu já tenho aqui, ó, um aluno agendado, de 30. Então, eu terminei minha aula, fui lá, vi que todos os alunos estavam presentes, abri ali e confirmei a frequência daquele aluno, beleza? Se eu abrir aqui de novo, ele já mostra para mim que aquela frequência dele já foi confirmada para que não exista a possibilidade de um erro. Tá bom? No segundo agendamento nós não temos nada. E, perdão, nós não temos nenhum agendamento aqui no segundo horário. E o professor conseguiu trabalhar com a agenda de aulas dele de maneira customizada, de maneira rápida. Né? Ele foi lá, viu quem que está agendado, deu a aula para quem estava realmente presente e deu tudo certo. Beleza? Bom, é essa questão do agendamento. Se existirem dúvidas, nos chamem lá no suporte. Estaremos lá para o que precisarem. Tá bom? Fiquem com Deus e um grande abraço.